O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Este ano litúrgico é o ano B, dedicado ao Evangelho de São Marcos. O centro de todo o ano litúrgico é o trido do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, este ano, a 4 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. No Brasil, as solenidades móveis em 2021, seja por razão de sua natureza pascal, seja por transferência a domingos para maior concorrência dos fiéis, figuram do seguinte modo: as cinzas, início da Quaresma, a 17 de fevereiro, a Ascensão do Senhor, a 16 de maio, Pentecostes, a 23 de maio, Santíssima Trindade, a 30 de maio, Santíssimo Corpo de Cristo, a 3 de junho, Sagrado Coração de Jesus, a 11 de junho, São Pedro e São Paulo, a 4 de julho, Assunção de Nossa Senhora, a 15 de agosto, Todos os Santos, a 7 de novembro, Cristo Rei, a 21 de novembro. O novo ano litúrgico iniciará no primeiro domingo do Advento, a 28 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. Podem sentar um pouquinho? Eu quero usar duas imagens para nós entendermos ou aprofundarmos sobre este mistério, mais do que festa, este mistério de Pentecostes que nós estamos celebrando. A primeira imagem, eu vou usar uma imagem, acho que a maioria das pessoas que
estão me ouvindo e vendo saberão interpretar tranquilamente. Vocês conhecem Fusca, não conhecem? O que o padre vai falar de Fusca? O que tem a ver? Presta atenção. O Fusca, o sistema do motor do Fusca tem uma realidade que é bem assim. Como que faz para fazer o motor do Fusca funcionar? Alguém disse dar a partida. Certo, está certo. É o primeiro passo. Mas se der a partida e não tiver um elemento principal, que é um elemento muito simples, comparado com toda a estrutura do motor, o Fusca vai funcionar? Mas vocês não sabem o que é? Como é que você está falando que não? A correia que faz o motor girar. É possível ligar um Fusca sem a correia? Não, pode ter chave, pode ter gasolina, pode ter bateria, pode ter tudo normal. O motor pode estar perfeito. Se não tiver aquela correia... Mas a correia tem também a necessidade de polia. Que encaixa a correia e faz a correia girar, não é assim? Quem conhece Fusca sabe do que o padre está falando. Né? Então, é aquilo que faz dar dinâmica ao motor do Fusca e faz o Fusca funcionar. A imagem que o padre está usando é a seguinte: o Espírito Santo é dínamos, ele dá movimento, ele faz um cristão ser de fato um cristão. Como a correia. Desculpe a comparação chula, mas para você perceber essa imagem. É este movimento. E é um movimento do Espírito Santo duplo, como eu dizia ontem. Porque é próprio Deus que se movimenta em nós e movimenta-nos para Ele. Então nós precisamos deixar o Espírito Santo se movimentar dentro de nós para que a gente seja discípulo de Jesus. E viver aquilo que Jesus prometeu nos evangelhos. Vou usar uma outra imagem. Imagine você a seguinte cena. Uma jarra de vidro, com água, cheia de água. Você imaginou? Faz aí um exercício de imaginação. Agora, eu quero que você imagine também cortando 2 ou 3 limões. Limão, da sua preferência. Eu gosto daquele limão rosa, que fica bem forte. Espreme o limão dentro desta jarra de água. O que você vai ter? Não vai ter limonada ainda não. Calma lá. Você vai ter água com limão. E se o limão for forte, você bebeu um copo de água com limão, é gostoso? Sim ou não? Você que está em casa, sim ou não? Bom, tá bom, você colocou, tem água, você colocou limão. Agora coloca nesta jarra, com água e limão, uma boa quantidade de açúcar. Certo? Já é uma limonada ou ainda não? Não, está faltando um detalhe. Pega uma boa colher e mexe para derreter o açúcar. Correto? Para estar sabendo fazer limonada. Certo? Bom, depois que a limonada é feita, você pega um copo desse... Agora não é mais água com limão. Agora é limonada. É bom ou ruim? Uma limonada. O calor, aquele calorzão do meio-dia. É bom, não é? Pois bem, sem o Espírito Santo, nós somos azedos, feito limão. E se o Espírito Santo não mexer e remexer dentro de nós, nós seremos água com limão. Ou alguns ainda serão limão sozinho, porque limão sozinho sem água é mais azedo. Por isso que nós precisamos sempre permitir que este movimento seja constante em nós. Que o Espírito Santo se movimente em nós para que ele possa transformar de dentro para fora o que nós somos. E aí sim, nós seremos discípulos de Jesus.
Pois bem, duas imagens, guarde essas duas imagens que o padre usou na sua memória e no seu coração, para a gente compreender esta realidade de uma forma mais profunda. Nós ouvimos na primeira leitura da missa de ontem que o povo queria construir uma torre. E o texto do livro do Gênesis dizia que eles eram um único povo, tinham uma única língua, mas a intenção deles não era chegar até Deus, e sim ficar famosos. E o que aconteceu? Incrivelmente, o Espírito do Senhor desceu lá e houve uma confusão generalizada, a ponto que ninguém mais se entendia. Eles falavam a mesma língua e ninguém se entendia. Houve uma confusão. Em Pentecostes, na primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, acontece o contrário. Existiam pessoas de diversas nações e de diversas línguas em Jerusalém. E todos eles, cada um na sua língua, ouviam os apóstolos proclamarem as maravilhas de Deus. E isso é um mistério tão profundo, tão forte, porque no primeiro contexto, eram os discípulos, eram as pessoas que queriam chegar até Deus. Em Pentecostes, é Deus que vem até nós. O derramamento do Espírito Santo é justamente esta realidade de Deus que de novo vem. Deus sempre tomou a iniciativa. E cada um de todas as nações ouviam os apóstolos proclamarem as maravilhas. Aqui acontece o mistério da unidade. O mistério da unidade na potência, na força do Espírito Santo. E isso é impressionante porque observem o que aconteceu na vida dos apóstolos depois de Pentecostes. E observem como eram os apóstolos antes de Pentecostes. Depois de Pentecostes, que eles viram lá o Espírito descer em forma de pomba e pousar sobre cada um dos discípulos, eles se tornaram misteriosamente evangelizadores e saíram por tudo quanto é canto, pregando o Evangelho de Jesus. Se a gente observar cada um dos discípulos, dos 12 discípulos que estavam lá, a gente vai perceber, cada um tinha uma característica que o Espírito Santo mudou, que o Espírito Santo transformou. Teimosia. Tinha dois lá que tinham um nome, um apelido carinhoso que Jesus deu para eles. Irmãos Bonerges. Irmãos Bonerges é filhos do trovão. Pensa bem. Deviam ter um temperamento, né? Para ter esse apelido carinhoso que Jesus colocou neles. Filhos do trovão. Imagine só. Mas se a gente olhar a figura de Pedro e de tantos outros, Mateus, a figura de Natanael. Natanael disse para Jesus que de Nazaré não saía coisa que presta. Disse para Jesus. E tantos outros que depois deste anúncio que Pedro faz, tantos outros que se tornaram discípulos de Jesus. Que mudaram, que modificaram a sua vida justamente na ação do Espírito Santo. E isso, eu dizia ontem, é uma ação de amor. O Espírito Santo é o próprio amor de Deus derramado no coração de nós, no coração dos discípulos, no coração de todos aqueles que se fizeram discípulos de Jesus durante a caminhada. Por isso é bonito aquela oração que a gente reza pedindo o Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito e acendei neles o fogo do vosso amor. Este fogo do amor de Jesus, do amor de Deus, do amor divino,
que nos impulsiona e que ao mesmo tempo purifica também o nosso coração e que ao mesmo tempo faz com que tudo isso aconteça na graça e na unção de Deus. Para que a partir deste movimento a gente possa então ir para o mundo. E ir para o mundo fazer o quê? Anunciar o Evangelho. O capítulo 16 do Evangelho de Marcos que nós ouvimos: ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. Ouvimos no decorrer da Páscoa. E isso é tremendo. Isso é tremendo. E é justamente essa força transformadora que no dia de hoje nós estamos contemplando. E que se a gente for observar na Sagrada Escritura, desde o início, de algum modo, era promessa, era profecia e agia em algumas pessoas escolhidas. Profetas, reis, sacerdotes. Aí tem lá no profeta Joel: eis que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo, os jovens profetizarão, os anciãos terão visões. Aquela passagem fabulosa do profeta Ezequiel, dos ossos ressequidos, 37, né? Capítulo 37, como também o capítulo 34, a água que jorrava do templo. E se a gente for citar aqui, passarei aqui o dia inteiro citando. E aí, quando nós observamos isso em Pentecostes, esta promessa foi cumprida. E a promessa, diz Pedro, é para vós e para os vossos filhos. Estes homens que vocês estão vendo logo pela manhã, não estão embriagados. Porque as pessoas que estavam em Jerusalém acharam que os discípulos tinham tomado alguns goles de vinho. Bastante gole de vinho, né? E Pedro diz: não, eles não estão embriagados. É Deus realizando a sua promessa. E o Espírito que foi derramado nos apóstolos naquele dia continua, como foi lido no comentário inicial. Ele continua acontecendo na vida da igreja. Porque a vida da igreja é um contínuo Pentecoste. E também continua derramando no coração de cada um de nós, porque nós recebemos o mesmo Espírito quando nós fomos batizados. Nós recebemos a mesma porção do Espírito quando nós fomos crismados. E nós recebemos todas as vezes que nós recebemos os sacramentos. Todos os sacramentos da igreja estão grávidos do Espírito Santo. E quando nós recebemos um sacramento da igreja, nós também estamos recebendo de novo o Espírito Santo. Não é de novo, o Espírito Santo está remexendo. Está sendo nos dado, está sendo comunicado-nos o Espírito Santo para que nós possamos ser discípulos de Jesus na vida da igreja. Na presença dos sacramentos. Quando recebemos os sacramentos, todos os sacramentos, é a ação do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo agindo e movendo em nós para que a gente seja mais de Deus. E uma última observação do Evangelho. Eu poderia comentar também a segunda leitura, que é riquíssima, mas a segunda leitura vou deixar por conta de vocês. Vocês meditam em casa. Mas o Evangelho tem uma imagem que é muito forte e nos remete de novo ao livro do Gênesis. Os discípulos estavam trancados dentro de casa com medo. E Jesus apareceu para eles, soprou sobre eles o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, disse Jesus. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Nós, quando Deus nos criou para Ele. Deus se colocou dentro de cada um de nós, para que nós nunca esquecêssemos de Deus e nunca nos esquecêssemos quem Deus é. Porém, quando pecamos desobedecendo, afastando de Deus
distanciando daquilo que Deus havia prometido para nós, nós perdemos essa intimidade. Mas recordem comigo, capítulo 2 do livro do Gênesis, versículo 7, depois você pode conferir. E diz lá, o Senhor Deus criou o ser humano do pó da terra, fez um boneco de barro, modelou o boneco de barro e soprou nas suas narinas o sopro da vida. E a partir daquele momento, o homem passou a ser um ser vivente. Diz o livro do Gênesis. E eu gosto de pensar que Deus não soprou alguma coisa, Deus colocou-se dentro do coração do homem, para que o homem tivesse sempre saudade de Deus. E aí é desse motivo, então, que nós temos uma saudade medonha de Deus. Nós temos saudade de Deus. E eu provo para você que você também tem saudade de Deus. De que maneira? Você deseja ser feliz, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você em casa também, sim ou não? Se todo mundo que deseja ser feliz, tem saudade de Deus. Por que você quer ser feliz? Você quer ser feliz porque tem saudade de Deus. Deus é a felicidade. E Deus plantou isso no coração de cada um de nós. E o ser humano, por conta do pecado, esqueceu-se de que veio de Deus e que voltará para Deus. Para recordar desta graça, então no dia de Pentecostes, durante a Páscoa, mas podemos dizer, no dia de Pentecostes, o Senhor aparece para os seus discípulos, atravessando paredes, sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Isso significa dizer que Jesus está devolvendo aquilo que nós perdemos por conta do pecado de Adão. A intimidade, a proximidade, o amor de Deus que é capaz de transformar a nossa vida, o amor de Deus que é capaz de nos movimentar para a frente, o amor de Deus que é capaz de empurrar-nos para a frente, como o exemplo que eu dei no início, da correia e da polia do Fusca. Este movimento que nos leva, que nos empurra, que nos impulsiona a ir para o mundo e falar de Jesus. Ou então, esta força que transforma, como nós fazemos para transformar água com limão em limonada. E se nós não permitirmos, não abrirmos as portas do coração e deixar o Espírito Santo mexer e remexer dentro de nós, nós seremos no mundo pior do que limão. Mais azedos do que limão. Por quê? Porque nós estaremos sendo conduzidos tão somente por nossos instintos, por nossas paixões desordenadas, pelas realidades mundanas, nós não conseguiremos vivenciar a profundidade da graça de Deus manifestada em nós. Então deixe o Espírito Santo mexer e remexer dentro de você, para tirar não só o azedume, porque o azedume a gente consegue tranquilamente, mas tem um outro problema que também precisa ser tirado pelo Espírito Santo, que é o ácido. O ácido do limão é pior do que o azedume. E muitas vezes nós, porque somos conduzidos pelos nossos instintos, porque somos conduzidos pelas realidades deste mundo, nós somos mais ácidos com os outros do que um limão. E o azedume do limão, colocado na água, a gente tolera. Mas a acidez com que a gente trata outras pessoas, não tem como corrigir. Por nós mesmos, não. Somente se deixarmos o Espírito Santo mexer e remexer dentro de nós. Então, peçamos que o Espírito Santo venha e transforme de dentro para fora
o nosso coração, a nossa vida, para que a gente seja mais de Deus, para que a gente seja um cristão de verdade, para que a gente seja um discípulo de Jesus e que a gente ame verdadeiramente, como Jesus pediu que a gente amasse, e que a gente tire, né, das nossas palavras, sobretudo das nossas atitudes, as acidezes que produz, né, que machuca, que fere, e que nós possamos viver cada vez mais a força do amor, que transforma, que renova, que santifica, que impulsiona, que levanta, que fortalece, que renova a esperança, que faz com que a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, seja cada vez mais profunda, não porque nós desejamos alguma coisa, mas porque verdadeiramente nós queremos amar como Deus pede e como Deus merece que nós amemos. Que o Espírito transforme o coração, o nosso coração, para que possamos viver cada vez mais esta realidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.